Bom, agora eu vou falar um pouco da neurohipófise, certo? Porque já foi explicado a parte da neurohipófise, dos hormônios da adenohipófise e o mecanismo de ação dos hormônios. Então, agora, para acabar, nós vamos para neurohipófise. A neurohipófise, como você já sabe, tem Pronto, melhorou. A neurohipófise, ela tem dois hormônios principais, sendo eles a ocitocina e o ADH ou a vasopressina. Certo? Esses dois hormônios são produzidos pelo hipotálamo, como já foi dito, no grupo de corpo celular dos neurônios magnocelulares. Então, são produzidos no hipotálamo pelos neurônios magnocelulares. Certo? Ok. Então, o que a ocitocina faz e o que o ADH faz? O mecanismo de ação do ADH ou vasopressina ele atua da seguinte forma: ele age como feedback negativo e tem a principal função de regular a pressão osmótica do corpo. Ou seja, ele tem a função de controlar o balanço iônico do corpo, certo? Quer dizer, balanço iônico, as concentrações iônicas do corpo. Geralmente, o estímulo para esse hormônio agir tem dois. Tem a diminuição de água e a diminuição de pressão arterial, certo? A diminuição de água, isso vai para o hipotálamo. O hipotálamo vai entender essa resposta e gerar uma nova... vai entender esse problema e vai gerar uma solução, que é produção de ADH pela neurohipófise. Na verdade, esse ADH vai ser produzido no hipotálamo e vai ser secretado. Vamos corrigir isso aqui. Então, vai ser a secreção de ADH pela neurohipófise, certo? Essa secreção vai gerar
vai para a corrente sanguínea desse hormônio, e quando esse hormônio chegar no sítio de ação dele, que é os glomérulos renais, então o sítio de ação dele de botar rosa, glomérulos renais, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a reabsorver água e íons. Por que ele vai fazer isso? Porque tem pouca água no corpo. Se tem pouca água no corpo, o corpo vai entender, não podemos perder água, então temos que reabsorver toda a água e íons que temos. Isso gera uma urina concentrada. Certo? Aí, quando isso acontece, há o feedback, ou seja, há essa informação que está sendo absorvido e esse estímulo para. Por isso que se chama esse sistema de feedback negativo. Por quê? Porque o próprio estímulo é cancelado pelo próprio sistema. Ou seja, o estímulo inicial era a diminuição de H2O. Quando secretou ADH, reabsorveu água e íons nos glomérulos renais, gerando urina concentrada e reabsorvendo água, perdendo menos água. Então, isso essa informação é passada para o hipotálamo e o hipotálamo diz: não precisa mais ADH. Então, cancela o estímulo ou resolve o problema sem a introdução de um agente externo para cancelar esse estímulo. O outro estímulo gatilho da vasopressina é a diminuição de pressão arterial. Quando isso acontece, essa informação novamente vai para o hipotálamo, que entende essa resposta e começa a produzir ADH para ser secretado na neurohipófise. Esse ADH é secretado na neurohipófise, e a neurohipófise secreta ele na corrente sanguínea. E chega até, quando chega na corrente sanguínea, esse hormônio ele faz a vasoconstricção dos vasos como resposta para aumentar a pressão. Quando isso acontece, a mesma coisa. E essa informação vai para cá e cancela o estímulo inicial, que era a diminuição de pH. Certo? Vamos lá. Falta ocitocina. Beleza. Os dois são... O ADH, como eu falei, é um
hormônio de feedback negativo. Já a ocitocina é um hormônio de feedback positivo. E como você já sabe, todo feedback positivo precisa de um agente externo para ser como é que eu posso dizer? Para ser anulado. A ocitocina tem duas funções principais. A primeira, e a mais comum, é as contrações uterinas no parto e a lactação no caso das contrações uterinas. O que é que acontece? Quando a mulher tem trabalho de parto, há o estímulo que o bebê tem que sair. Então o corpo fica, o bebê tem que sair. Essa informação é passada para o hipotálamo, que entende essa informação e vai produzir ocitocina. Após a produção dessa ocitocina, o que é que acontece? Essa ocitocina vai para a neurohipófise e vai ser secretada pela neurohipófise na corrente sanguínea. Quando esse hormônio entra na corrente sanguínea, ele vai até o útero. Então, ele chega ao útero. Então, ele chega no útero. E o que é que ele faz? Ele aumenta a dilatação do canal uterino por contrações. Então, Vixe Maria. Então, ele vai aumentando, por exemplo, ele vai aumentando. Então, tava assim, vai aumentando. Isso é progressivo. Então, precisa ter uma parada, senão vai ter a ruptura do útero, certo? Então, para que isso pare, esse estímulo pare, o fator, no caso desse, o fator inibidor não é um hormônio, mas sim o bebê sair. A partir do momento que o bebê sai, isso se cancela. Por quê? Porque o cérebro entende que não precisa mais produção desse hormônio, entendeu? Então, o fator inibidor externo desse feedback positivo é a saída do bebê. Eu acho que eu falei tudo, certo? Da neurohipófise. O outro vídeo é todo sobre hormônios da adenopófise e os precursores hipotalâmicos da adenopófise. Se tiver alguma dúvida, eu estou por aqui. E é isso.